Depois da queda do regime colonial português, no dia 25 de abril de 1974, o UNITA, FENELA e MPLA rubricavam acordos em separado com o movimento das Forças Armadas de Portugal. O MPLA foi o último movimento de libertação nacional a assinar o acordo de tréguas com o MFA. O primeiro foi a UNITA de Savimbi, no dia 14 de junho de 1974, no Mochico. Depois, seguia-se a FENELA de Olden Roberto, em Kinshasa, dia 12 de outubro. E, por fim, o MPLA. O acordo de tréguas com as autoridades portuguesas foi celebrado no dia 21 de outubro de 1974, nas chanas do Lunhamés, Mochico. Agostinho Neto falava, no final, do célebre acordo rubricado com o movimento das Forças Armadas de Portugal. Este acto que acabamos de assinar aqui no território angolano é um acto que é de importância vital para o nosso povo. A oficialização da trégua, que de facto já existia desde há alguns meses, é um facto que vai alegrar o nosso povo, é um facto que corresponde aos nossos interesses comuns e um facto também que vai acelerar certamente o processo da descolonização do nosso país. Foi a primeira caminhada para que os três movimentos, reconhecidos pelas autoridades portuguesas, procurassem os caminhos da independência. É num ambiente de grande agitação popular que os três movimentos começam a preparar a chegada das suas delegações oficiais a Luanda. A guerra da propaganda vai dominando o cenário político em Angola. A música está ao serviço da máquina dos três movimentos. Agostinho Neto, Cami Bilé, Watu Muma Solade Mepala Kukwaya Majab. Oh, quem é aquela mulher? Mas quem é aquela mulher? Toda vestida de preto, que perdeu o marido e os filhos pela justa luta do povo angolano. Aquela mulher toda vestida de preto, aquela mamã é da Oma. No dia da chegada da delegação oficial do MPLA à capital Luanda, Agostinho Neto estava em digressão pela Europa. Foi do velho continente que Neto se fazia ouvir através da emissora oficial da Angola. Compatriotas, camaradas, Angola será independente dentro em breve, graças à resistência heroica do nosso povo, graças ao sacrifício dos militantes, graças ao suor, ao sangue e às vidas oferecidas à pátria. O povo angolano entrará dentro em breve numa nova fase da sua vida, a fase preparatória da independência nacional. Foi em 21 de outubro do ano corrente oficializada a trégua entre o MPLA e o governo português. Trégua que significa a cessação das hostilidades abertas em 4 de fevereiro de 1961 por um grupo quase desarmado contra o colossal exército português. A trégua foi possível por causa do reconhecimento oficial e público pelo governo português do direito à autodeterminação e à independência do povo angolano. Reconhecimento esse que é uma vitória das nossas Forças Armadas e do nosso povo. Para a reconquista deste direito, foram necessários mais de 13 anos de luta armada
Luta em que se foram forjando a consciência nacional e os instrumentos político e militar necessários à sua ascensão à independência. A alegria do momento que hoje vivemos foi preparada durante um longo período salpicado de episódios sangrentos, marcado por trágicos acontecimentos, mas também cheio de certeza de uma vitória justificada. A nossa luta de libertação foi um elemento fundamental para o derrubamento do fascismo e é ainda um elemento necessário à democratização de Portugal. A nossa ação ultrapassou desde sempre as fronteiras nacionais. Podemos considerar-nos no momento que precede a vitória. A independência é certa. A nossa vitória é certa. O MPLA organiza-se para a Operação Luanda. Agostinho Neto decide enviar a primeira delegação oficial à capital Luanda. Estávamos no dia 8 de novembro de 1974. Lúcio Lara encabeçava a histórica delegação. O MPLA recebia uma calorosa recepção. O povo foi em massa ao aeroporto receber a delegação que Neto enviara para preparar as condições para a fixação definitiva. A rádio reportou o acontecimento em direto. Portanto, chega aqui o primeiro camarada do MPLA, que é levantado aos ombros. Temos aqui junto de Bento Ribeiro, o primeiro membro da delegação do MPLA que entrou na sala dos visitas, que é aclamado por todos os presentes. Senhores ouvintes, entrou agora mais um camarada do MPLA. Nós não conseguimos sequer conseguir ver quem vai chegando. Nós vemos que a emoção deixa completamente estáticos, completamente sem qualquer reflexo, os membros da delegação que vão aqui chegando. Nós não conseguimos dar uma imagem, senhores ouvintes, e mais do que nunca nós lamentamos que as palavras não correspondam de maneira nenhuma àquilo que se vê e àquilo que nós estamos a viver e a sentir. Quando o membro da delegação entrou e ficou estático, sem reação, sem qualquer possibilidade de expressão dos seus sentimentos, nós ficamos com a certeza de que tudo quanto aqui está a passar-se transcende em muito, transcende de tudo quanto poderia pensar-se e sonhar-se. Senhores ouvintes, não é apenas a representação do Movimento Popular de Libertação que chega aqui hoje a Luanda. É o encontro de todo um povo. É a festa do povo e nós voltamos a interromper rapidamente a descrição do que se passa para solicitar a todos quantos se encontram lá fora que devem rodear o edifício do aeroporto. Vai agora chegar Lúcio Lara. É um momento que nós adivinhamos ser dificílimo. As forças da segurança vêm-se aflitas para conseguir trazê-lo. E é Lúcio Lara, agora que aqui entra, para ser levantado aos ombros. Completamente certa! A vitória é certa, foi a única palavra e nós estamos com o risco de ver rebentado o cabo do microfone. É talvez impossível, nós vamos fugir. Muito obrigado, Rui de Carvalho. Tornamos então a responder da placa do aeroporto de Belas. A verdade é que o muito público, as dezenas de milhares de pessoas que aqui vieram assistir à chegada da primeira delegação oficial do MPLA. Tenho junto a mim o chefe da delegação do MPLA, Lúcio Lara. Lúcio Lara, o que sentiste ao pisar o sol da tua terra, da nossa Angola? É um sentimento indescritível, mas friamente pensando, sentimos que realmente a semente germinou e frutificou. O nosso povo identificou-se inteiramente com o MPLA e assim nós ouvimos que o MPLA é o povo e o povo é o MPLA. Esta recepção? Isso ultrapassa tudo
o que nós já adivinhávamos pelas notícias que vocês davam na rádio. Mas realmente, nas escotilhas do avião, todos nós estávamos absolutamente estarrecidos. Nunca pensámos que fosse uma coisa tão extraordinária. Ficas a chefiar a delegação em Angola? Bom, não avanço nada, mas em princípio não. Há uma direção que está aqui. Nós somos itinerantes, talvez. Viste Luanda pelo ar, a Luanda de hoje e a Luanda de quando partiste? Bom, eu não sou de Luanda, pá, e conheci muito mal Luanda quando passei por aqui. Andei nos carros dos amigos, aí escondido sempre, de forma que realmente vi uma Luanda maravilhosa pelo ar, mas é uma Luanda maravilhosa que ainda não é a Luanda maravilhosa do nosso povo. Lúcio Lara, uma mensagem para o nosso povo. O que quer dizer este povo que é tão generoso, tão extraordinário, que se bate e que gritou, eu não posso cansar de dizer isto, eu só ouvi as crianças, os jovens, todos que diziam, camarada Lara, estão-nos a matar, façam qualquer coisa, e nós temos que fazer qualquer coisa. Nós não podemos admitir mais que matem o nosso povo como estão a matar. Nós temos que fazer qualquer coisa. Lara, mais alguma coisa aos microfones da emissora oficial de Angola? Eu quero mandar uma mensagem a todos os camaradas que ainda continuam nas matas a lutar por uma organização melhor do nosso movimento, para lhes dizer que tenham coragem, continuem com a mesma coragem de sempre, porque a vitória é certa, mas mais do que isso, o povo está todo connosco. Obrigado, Lúcio Lara. Camarada Beto, traça. Eu acho que o camarada Lúcio Lara acaba de dizer tudo o que nós sentimos ao voltar a pisar Luanda. Esta Luanda que muitos de nós não conheceram, acho que não há mais nada a dizer. De facto, como o camarada Lara já disse, o MPLA é o povo é o MPLA, e nisso está tudo dito. Mais um membro da delegação, é o Mingas, vai salvar o nosso povo. O povo salva-se a si mesmo. Quem faz a guerra é o povo. Esta recepção que o povo angolano nos deu conforta todos esses anos de luta e de sacrifício, de todos aqueles que tombaram, de todos aqueles que participaram na luta de libertação, até este momento que nós podemos chamar um momento de vitória do nosso povo. Nós queremos única e simplesmente dizer ao nosso povo que nós estamos satisfeitos desta recepção que nos foi brindada e que, por em cima de todas as coisas, nós estamos seguros da vitória final da nossa organização, da vitória final do nosso povo contra o colonialismo, a opressão, a exploração e contra todas as campanhas e todas as manobras de neocolonização. Estamos dispostos a lutar mais se os princípios pelos quais nós combatemos 13 anos não são respeitados e não chegam ao seu final. Mingas, ficas na delegação em Angola? Não. Eu estou encarregado de atividades em relações exteriores, eu não fico na delegação agora. Venho cá unicamente terminar a missão e o regresso. Minha senhora pertence à OMA, Organização da Mulher Angolana. O que sentiu ao chegar a Luanda? E chegar a Luanda eu senti de que realmente é uma grande politização da parte do nosso povo e que o nosso povo precisamente compreendeu os objetivos pelo qual o MPLA luta. Viu-se de que todo o povo regozijou com a nossa chegada e nós da mesma maneira também sentimos felizes porque vemos que o MPLA é uma grande organização, assim como a presença de várias mulheres angolanas aqui que nos saudaram. Nós sabemos muito bem o papel que elas desempenharam e têm desempenhado durante esses longos anos de luta, de sofrimento, e que agora nós vemos que hoje podemos chegar aqui a Luanda e confraternizarmos e vemos de que realmente os ideais por que lutamos chegarão ao seu objetivo. Mensagem para a mulher angolana? Neste momento eu quero aproveitar para dirigir-me a todas as mulheres angolanas do nosso país, de Cabinda ao Cunene, organizadas no seio da Organização da Mulher de Angola ou não, para que realmente compreendam o sentido da nossa luta e o objetivo, porque é que nós estamos a lutar. Nós estamos aqui e viemos testemunhar o trabalho que a mulher no campo, que conseguiu enquadrar-se na luta de libertação nacional encetada pelo MPLA e que nos levou a essas grandes vitórias que podemos verificar hoje. Abre-se um novo capítulo da nossa história e nós sabemos que brevemente o nosso país será livre, independente, mas aquela independência que realmente o MPLA preconiza. Muito obrigado. 9 dias depois da histórica chegada de Neto a Luanda, o MPLA perdia um dos seus mais destacados comandantes, Joaquim Domingos Augusto, o célebre comandante Valádia. Valádia fizera um curso político na então União Soviética entre 1964 e 1966 e um outro curso de Estado-Maior-General na Academia Militar de Sarajevo, antiga Iugoslávia.
Foi um dos 5 sobreviventes da célebre emboscada que a FENELA fizera perto do Rio Laje em 1972. Valódia veio a Luanda, integrado na delegação do MPLA, chefiada por Lúcio Lara, e falara no Aeroporto Internacional de Luanda. Agora, Valódia vai dizer qualquer coisa ao povo angolano. Ao povo angolano tenho a dizer o seguinte: não é por acaso em que nós estivemos fora do nosso país durante 14 anos. Isso foi precisamente a consequência do colonialismo, e o povo angolano, amante da paz, tentou obter a sua independência numa via passiva, mas o colonialista, o fascista do governo de Salazar na altura não respeitou essa boa vontade do povo angolano, e nós fomos obrigados a tomar a via armada para conquistar a independência, para reconquistar a nossa terra que nos foi roubada durante 5 séculos. Valódia morreria em combate na capital do país no dia 13 de fevereiro de 1975. Bem longe ouvi aquele nome inesquecível dos filhos da Angola. Valódia, Valódia, Valódia tombou em defesa do povo angolano. No dia da chegada da UNITA a Luanda, registaram-se alguns episódios lamentáveis. Morreu gente, houve excessos que obrigaram o almirante Rosa Coutinho, presidente da Junta Governativa, a fazer um pronunciamento através da emissora oficial de Angola. Habitantes de Luanda, cidadãos de Angola, o dia de hoje, domingo, 10 de novembro, devia ter sido um dia de alegria. A última das representações dos movimentos de libertação chegou oficialmente a Luanda e, a partir desta data, o Governo e a Junta Governativa poderão ter contacto com representantes acreditados dos movimentos interessados, certamente, como todo o povo angolano, na paz e no progresso desta Angola do futuro. Infelizmente, o dia de hoje não foi só de alegria, mas também de tristeza, visto que, desde manhã, se registaram em Luanda incidentes reprováveis. O MPLA fazia igualmente um apelo à calma na capital, através de Lúcio Lara. Faço um apelo a todos vós, camaradas, para que firmemente, sem perda de dignidade, contribuais para que em Luanda, que neste momento sofre provocações sem conta, não haja mais sangue, haja paz e procuremos realmente marchar para construir com calma e decididamente o futuro feliz por que nos batemos. A história não se apaga, recorda-se. Hoje ainda
Gitia, Ginua, Gitonoka, Gimbila Nyakwetu, Gibanzango, Diolinda. Gitia, Ginua, Gitonoka, Gimbila Nyakwetu, Gibanzango, Diolinda. Watuna wabangele, mwene watu dikisa, kimalengo mabanga, atenatu abangawa. Este é o hino do MPLA. O general, na reforma Beto Traça, diz que é da autoria dos comandantes Nicolau Gomes Spencer, Mandogi e Timóteo Miguel. Luís Neto Quembato, um dos protagonistas do desvio do avião da DTA de Luanda para o Zaire no dia 4 de junho de 1969, diz que conheceu bem os autores do hino do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. Conheci muito bem, infelizmente os dois já estão mortos. Um na frente leste e outro aqui em Luanda. Mas quem foi Timóteo Miguel? Timóteo Miguel foi... Os dois eram natural de Cabinda. Tanto o Spencer e o Timóteo Miguel, eles estiveram metidos na luta armada de libertação em nome do MPLA. E o Timóteo Miguel era um homem pacato, mais ou menos um pouco gago, enfim, mas ele participou na luta muito antes de muita gente. Muito antes de muita gente, mesmo até dirigentes. Em que circunstâncias é que Nicolau Gomes Spencer morreu? Ele morreu por causa de confrontos com a UPA. Pois, naquele tempo aí no leste de Angola, quer dizer, praticamente no leste, um pouco aí para o norte. Pois, vive lá, foi por causa de quando se abriu a frente de Cabinda. Então, os dirigentes do MPLA, beneficiando do apoio da Zâmbia, na altura, então, e dado o problema das inconveniências tido com o presidente Mobutu, então abriu-se em 64 a frente leste, então o Spencer lá esteve, hoje ainda também lá esteve, e a América Boa Vida também lá esteve, pronto, e foi lá, e pronto, foi um confronto com a UPA. E Timóteo Miguel, em circunstâncias é que morreu? Já morreu aqui em Luanda. Ele participou exatamente, foi dos primeiros, um dos primeiros. Morreu doente. Morreu doente. Ele, tanto um como o outro, participaram na feitura do hino. Sim. Do hino do MPLA? Eu creio que sim, porque há muitas versões e exatamente não se tem falado muito deles. Aliás, muitos daqueles que já faleceram, pouco se fala deles, porque não se lembram os mortos, sobretudo mesmo aqui as pessoas do próprio MPLA não ligam muito aos mortos, nem vão visitar as campas deles. Aí no cemitério de Santana, a campa do Valódia é uma miséria, é uma desgraça. Eu costumo, quando lá vou, enfim, mandar limpar ao menos, porque ao fim e ao cabo são pessoas de valor, são eles que deram tudo para a nossa libertação, para muitas das pessoas aqui
em Angola, gozarem um pouco da paz, da independência. O general Beto Traça diz que a primeira vez que se cantou o hino do MPLA foi no dia 4 de fevereiro de 1964, em Brazzaville, pelo escudo de Anguelas, o nome inicial dos pioneiros do MPLA. O Beto Traça tem conhecimento disso e nós temos todo conhecimento disso. É verdade, foi o Spencer e o Timóteo que foram os autores do hino do MPLA. É interessante que o hino surge em fevereiro de 1964, é cantado pela primeira vez no dia 4 de fevereiro de 1964 pelos Codianguelas, que eram como se denominavam na época os pioneiros do MPLA. Apanhei o avião em Lusaka, parámos em Brazzaville para receber o resto da delegação, portanto uma parte veio de Lusaka e outra parte de Brazzaville. Era das diferentes frentes, Havia a frente leste, portanto com fronteira com Lusaka, com a Zâmbia, e foi aí que apanhámos o avião. O avião, aliás, era mesmo das linhas aéreas da Zâmbia. E então foi até Brazzaville para apanhar as pessoas da primeira região que estavam lá e da segunda região, que era a Cabinda. E, portanto, era metade, mais ou menos. E chegámos aqui ao princípio da tarde do dia 8. A primeira atmosfera quando desembarcaram, aquela moldura humana... Bom, para já desembarcar foi muito difícil. O aspecto foi o avião quando deu uma volta sobre Luanda, assim, sobre o aeroporto, à procura do sítio certo para aterrar, Era uma multidão que estava ali, quer dizer, ficámos assim. Nós sabíamos que havia apoio, quer dizer, quando para lá tinha apoio aqui, mas não era aquilo, aquilo era muita gente mesmo. E depois demorou. Outro aspecto interessante foi que o avião aterrou, parou e não se abria a porta, porque as pessoas avançaram para o avião, então era impossível abrir a porta. E o comandante dizia, não, eu não me responsabilizo porque vai acontecer, não pode, porta fechada, acabou. Então eram os camaradas da organização daqui, do interior, a tentar pedir às pessoas para darem espaço, deem espaço para eles saírem, não querem vê-los, então dê espaço. E foi uns 15 minutos nessa coisa. O trabalho que desenvolveu tão logo começou a trabalhar em Luanda. Depois do dia 8 de novembro, qual foi a tarefa que... Sim, eu vim como diretor do Departamento de Educação e Cultura. Portanto, comecei com a Educação e Cultura. De facto, era só a educação e de facto era ouvir o que as pessoas contavam. No fundo, era mais isso. O que as pessoas contavam e alguns projetos. Havia projetos, por exemplo, vinham apresentar projetos para modificação da educação. Lembro de uma proposta para o curso de medicina. E eu dizia, mas calma aí, ainda vai haver muito tempo, ainda vai haver eleições, pensava eu, ia haver eleições, vai haver um governo e tal. Depois as vossas propostas, sim senhora, serão examinadas, mas pelas estruturas que existirem, não é agora. Pois era difícil, 3 movimentos de proteção em Luanda armados, não era fácil. E nós desarmados. O problema era esse, é que os outros estavam armados, nós estávamos desarmados, porque foi o acordo que foi feito com o exército português, no fundo, o acordo de paz de cessar-fogo, que se chamava. Que tínhamos que vir desarmados. E, aliás, o Lúcio Lara revistou-nos um a um, e ele próprio não levava nem uma pistola. Bom, e chegamos aqui, quer dizer, só havia armas por parte daquilo que nós chamávamos o Lupen, que eram mais ou menos bandidos e tal, que havia, né? Quer dizer, só esse é que tinham armas, mais ninguém. Bom, e havia o exército português e havia a polícia, sobretudo essa, que era
extremamente contrária a qualquer veleidade de independência. Estavam muito, muito zangados, tanto assim que logo no primeiro encontro que houve um tiro e morreu alguém. E foi um polícia que disparou. Né? Neste avião estava Valódia. Conheceu bem? Valódia também veio. Sim, eu conhecia-o dos tempos em que eu estive em Cabinda. Foi a altura em que ele chegou da primeira região, atravessou, portanto, a parte que era controlada pela FENELA. Na época, depois o exército do Mobutu conseguiu atravessou o rio, chegou a Brazzaville e depois foi ter connosco. Eu com ele estive na fronteira, algumas vezes, mesmo numa povoação congolesa que havia quase na fronteira, perto do Miconge, do outro lado era o Miconge. Conheci o Valódia e por acaso não estive nesse combate em que ele morreu, por acaso, foi mesmo por acaso. Já em Luanda? Sim, já aqui. Aqui um ataque que foi feito à facção Chipenda, chamada facção Chipenda, né? E em que ele morreu. Eu por acaso não estive nessa operação. Estive noutras operações também aqui em Luanda, mas depois fui para Bengala. 3 meses depois desta chegada histórica do MPLA, chegava Agostinho Neto a 4 de fevereiro de 75. Exato. Foi esse o primeiro contacto com o Agostinho Neto, depois de chegarem a Luanda? Meu? Sim. Com ele? Não, eu tive contato com ele em Lusaka, foi o último, né? Em Lusaka. Depois, sim, só quando ele chegou aqui a Luanda. A volta da Agostinho Neto? Quer dizer, ainda foi, se conosco, com a primeira delegação, era uma multidão, com ele ainda foi mais. Quer dizer, o avião aterrou longe, estacionou longe, já havia mais contenção, já se tinha aprendido um bocado, e foi um blindado que foi buscá-lo. Ele veio, exato, ele veio num blindado, um blindado da tropa portuguesa, portanto aí já, mas mesmo assim eu fiquei em cima, estava em cima no aeroporto, na parte de cima do aeroporto, a ver a chegada, e mesmo assim demorou, porque havia mesmo assim havia muita gente e era preciso ir afastando, demorou. É um momento histórico e de facto estava por acaso no outro dia a ver. Já restam muito poucos camaradas que integraram acho que são meia dúzia, que integraram aquele momento histórico, né? Que foi de facto a chegada da primeira delegação do MPLA. E pronto. Mas como é que foi? Saíram de Lusaka para Luanda? Foi no voo da Companhia Aérea Zambiana? Sim, não foi a Zâmbia emprestou o avião. Emprestou o avião para se fazer digamos, para vir a delegação, era a primeira delegação. A delegação era extremamente importante. Foi após a assinatura dos acordos de paz na Chana do Lunhamese, então acordou-se com as autoridades portuguesas que viesse a primeira delegação. E de facto foi um momento histórico que nem mesmo nós estávamos à espera de uma recepção daquela amplitude, né? Poucas mulheres na delegação. Poucas mulheres, eu acho que havia 2 ou 3, Maria Mambo e a Elsa. Elsa Cita, que é viva, é a esposa do comandante Juju. Comandante Juju, a mãe do Onjaki. A Elsa, acho que eram só elas 2. Não, vinha também a Luísa Inglês, a esposa do monstro, acho que também vi. A Luísa Inglês, foi o nome de a pensar primeiro. Nós não estávamos a contar com aquela recepção e de facto o Lúcio Lara, quando depois da recepção, foi que ele até lançou criou naquele momento aquele slogan que fez, digamos que se tornou, teve um grande impacto. Ele disse, depois de ver esta manifestação, eu estou absolutamente convencido que o MPLA é o povo e o povo é o MPLA, que se transformou em slogan de muito impacto do MPLA. E de facto foi. Só foi essa manifestação
essa chegada só foi suplantada pela que teve lugar no dia 4 de fevereiro do ano seguinte, quando chegou o camarada Presidente Agostinho Neto. Buscar Agostinho Neto no dia 4 de fevereiro? Sim, foi no dia 4 de fevereiro. Bento França estava... Eu já estava colocado na altura, já estava no Conza Sul, mas vim só para presenciar a chegada da delegação. Lembro que saí do Conza Sul de madrugada, de carro para vir, e ainda havia a chegada da manifestação. Estive com o camarada Presidente Neto e no mesmo dia regressei ao Conza Sul. Eu participei, assisti à chegada do aeroporto em novembro de 1974. Lembro-me também de, nesse mesmo dia, ter havido um comício no campo do Cubasa, no bairro Popular, que acabou por as pessoas acabaram por sair de lá em debandada porque houve tiroteio, e depois, portanto, nos dias subsequentes estive também aqui na sede do MPLA. Aliás, era a nossa casa, não é? Nós volta e meia estávamos aqui na sede para recebermos orientações, e acho que foi uma data memorável, a chegada da delegação do MPLA em novembro de 1974. A chegada dessa primeira delegação despertou muito entusiasmo e levou mesmo muitos jovens, a partir daquele momento, a empenharem-se mais no conhecimento da história da nossa luta, e muitos deles abandonaram o país para se integrar nas forças do MPLA. A história não se apaga, recorda-se. Eu guerrilheiro que passa o tempo lá na mata. Eu guerrilheiro que passa o tempo lá na mata do Maiombe, lá nas chanas do leste, aonde chove todos os dias, onde os mosquitos não se contam, os miruins já não se contam. A gente às vezes passa fome para libertar o nosso povo. Este é o preço da revolução. Ei, Mangolá, ei, Mangolê, ei, Mangolá. Chegar Lúcio Lara, é um momento que nós adivinhamos ser dificílimo. As forças da segurança vêm-se aflitas para conseguir trazê-lo. E é Lúcio Lara agora que aqui entra para ser levantado aos ombros. E para ser levantado aos ombros, a vitória certa foi a única palavra. E nós estamos com o risco de ver rebentado o cabo do microfone. É talvez impossível, nós vamos fugir